Erastóteles de Siena, o homem que mediu o raio da Terra. Quando nós falamos de teorias da conspiração, nós nos deparamos com teorias um tanto interessantes, algumas absurdas e outras que simplesmente não fazem o menor sentido. Uma dessas teorias é sem dúvida a teoria da Terra plana. Nessa teoria, em pleno século XXI, as pessoas, por mais que a tecnologia esteja avançada e eles tenham meios científicos de comprovar que a Terra realmente tem o formato geóide, eles insistem que a Terra é plana. O mais interessante dessas pessoas é que elas se valem da inocência das outras pessoas que não têm o conhecimento científico acerca desse tema e ficam inventando esse tipo de baboseira que não tem fundamentação científica nenhuma. Para comprovar que isso exatamente não tem nenhuma comprovação científica, nesse vídeo nós vamos recriar o experimento feito por Erastóteles de Cirene. Cirene, na verdade, era a cidade onde ele nasceu. Você deve estar dizendo, sim, mas quem é Erastóteles? Erastóteles era basicamente um matemático, gramático, poeta, bibliotecário e astrônomo grego que viveu na cidade de Alexandria há cerca de 2.200 anos atrás. Uma vez ele estava lá na sua biblioteca e ele acabou encontrando uma informação bem interessante em um de seus manuscritos. Exatamente no dia 21 de junho, no solstício de verão, na cidade de Siena, que ficava a alguns quilômetros da cidade onde ele morava, que era a cidade de Alexandria, acontecia um fenômeno bastante interessante. Eu vou só pegar aqui uma caneta e eu vou exemplificar o que acontecia. Você imagine essa caneta exatamente ao meio-dia. Em alguns locais do planeta, essa caneta, por mais que esteja no meio-dia, ela vai projetar uma sombra para cá, para cá, para cá ou para cá, dependendo de onde essa caneta esteja no planeta Terra. Na cidade de Siena acontecia um fenômeno bastante interessante. Essa caneta, se ela estivesse no dia 21 de junho, exatamente ao meio-dia, dessa forma ela não projetaria nenhum tipo de sombra, nem aqui, nem aqui, nem aqui e nem aqui. Ou seja, o Sol ficaria a pino. Acontecia que nessa cidade existia um poço muito famoso, onde ele era bastante profundo e bastante escuro, mas exatamente nesse dia as pessoas conseguiam visualizar a água lá no fundo daquele poço. Para uma pessoa normal, isso seria uma informação que não teria nenhum tipo de importância, mas só que Erastóteles ele era diferente, ele era um matemático, ele era um cientista. Então, aquela informação ficou ecoando na cabeça dele, principalmente porque na cidade que ele morava, em Alexandria, esse fenômeno ele não acontecia. Simplesmente porque no dia 21 de junho, no solstício de verão, se você colocasse uma caneta como essa, uma vareta, caneta não existia nessa época, né? Então se você colocasse uma vareta assim, ela projetaria sombra e os poços de lá as pessoas não conseguiam visualizar o fundo. Ele ficou pensando nisso e ele chegou à seguinte conclusão. Você imagine duas canetas, essa daqui está na cidade de Siena e essa aqui está na cidade de Alexandria onde ele estava. Se a Terra fosse realmente plana, quando o Sol estivesse a pino no dia 21 de junho, no solstício de verão, essas duas canetas elas não projetariam sombra alguma, tanto essa aqui que está na cidade de Siena, como essa aqui que está na cidade de Alexandria. Como a Terra ela não é plana, nós vamos ter exatamente assim, como as cidades elas estão um pouco próximas, nós teremos essa daqui que ela estará a pino e nós teremos essa daqui um pouco inclinada, exatamente dessa forma, formando um ângulo aqui nessa sombra, daqui para cá. Erastóteles pensou isso e através disso ele deduziu tanto a circunferência do nosso planeta, deduziu que ele era redondo, exatamente como os outros corpos celestes, como ele era astrônomo, ele conseguia visualizar outros planetas, ele conseguia visualizar a Lua, e elas também tinham um formato redondo. Então, ele automaticamente deduziu que a Terra tinha o mesmo formato e decidiu calcular tanto a circunferência como o raio dela. Então, nós vamos agora ali para a mesa digitalizadora e eu vou demonstrar quais foram os cálculos que ele utilizou. Então, vamos lá. Para concluir o seu experimento, Erastóteles ele pensou o seguinte. Nós sabemos que o Sol ele é uma fonte de luz e como toda fonte de luz, ele emite luz em todas as direções. Eu vou só chamar aqui, dar nome aos bois. Essa bolona grande aqui vai ser a Terra e essa pequenininha aqui vai ser o Sol. Lembrando que elas são cores fantasias e a escala ela está fora de proporção. Como o Sol aqui ele emite luz em todas as direções, ele vai emitir luz assim, dessa forma, em todas as direções. Então, Erastóteles pensou o seguinte,
o Sol ele emite luz em todas as direções. Então, mas mesmo assim, como a Terra ela é muito pequena com relação ao Sol e ela está muito distante dele, então esses raios aqui eles chegarão aqui à Terra exatamente dessa forma aqui, paralelos ou quase isso. Eu vou só fazer esses raios aqui. Vão ser raios aqui um pouco paralelos e eles vão chegar aqui na Terra exatamente aqui dessa forma. Essa foi a primeira condição que ele encontrou. E a segunda ressalva para fazer esse experimento era estar aqui na cidade dele com uma vareta, que vai ser, eu vou chamar aqui essa vareta exatamente aqui dessa forma. Eu vou colocar ela um pouco grandinha para ficar fácil de explicar. E estar exatamente aqui ao mesmo dia, no dia 21 de junho, para medir exatamente a sombra aqui projetada aqui por essa vareta. Aqui ela ficou um pouco torta. Eu vou tentar fazer ela aqui um pouco mais assim, pois ela vai projetar essa sombra dela aqui para esse lado. Então nós vamos fazer o seguinte, nós só vamos prolongar mais esse arco aqui, para ficar fácil de explicar. Vou só colocar aqui na cor amarela, pois ele vai medir exatamente essa angulação aqui feita por essa vareta. E com base nisso ele vai deduzir aqui esse ângulo interno aqui da Terra entre as cidades. Lembrando que aqui vai ser a cidade aqui de Siena, onde os raios aqui vêm paralelos, e aqui vai ser a cidade aqui de Alexandria, onde ele está. Aí você deve estar dizendo, sim, mas ele vai encontrar esse ângulo aqui, pois a sombra vai ser projetada aqui para esse lado. Vai descobrir esse ângulo θ aqui. Como ele vai realizar o procedimento para encontrar esse ângulo interno aqui, ou seja, esse ângulo θ. Basicamente nessa época já existiam artifícios matemáticos. Esses ângulos aqui, eles são ângulos alternos internos. Então, a medida encontrada aqui exatamente da sombra aqui dessa vareta vai ser a mesma, ou seja, esse ângulo θ aqui de dentro do centro da Terra. Então, ao descobrir esse ângulo aqui do centro da Terra, ele pode automaticamente, conhecendo a distância aqui de uma cidade para outra, deduzir qual é o raio da Terra e deduzir também qual é o seu diâmetro e, consequentemente, o seu raio. Agora, prestem atenção que essa parte é bem interessante. Como sabemos, isso era 2.200 anos atrás, ou seja, não existia GPS, não tinha nenhum tipo de tecnologia para realizar aqui essas medidas. Então, ele pagou um cara, ou seja, ele pagou um homem para realizar a medida aqui da distância da cidade aqui de Alexandria para a cidade aqui de Siena. Então, essa medida aqui de x, a distância aqui de uma cidade para outra, ele encontrou exatamente a medida de 5.000 estádios. Você deve estar dizendo, sim, mas o que é estádios? Basicamente, estádios era uma unidade de medida da época. Depois nós vamos converter, pois existiam dois tipos de estádios. Então eu vou exemplificar cada um com as informações adequadas. E esse ângulo θ aqui que ele descobriu um ângulo θ exatamente igual a 7,2 graus. Ou seja, essa sombra aqui, 7,2 graus. E essa sombra interna aqui, 7,2 graus. Então, ele fez basicamente uma regra de 3 simples. Ele pegou e colocou aqui que 7,2 graus está para 5.000 estádios. Então, a circunferência total aqui da Terra, ou seja, 360 graus, vai estar para quanto? No final das contas, é só resolver essa regra de 3. Vai ficar 7,2 vezes x, fica 7,2x, vai ser igual a 5.000 estádios vezes 360. Depois nós passamos aqui dividindo, vai ficar 5.000 estádios vezes 360, dividido aqui por 7,2. Eu tenho esse valor aqui salvo aqui na folha. Isso aqui vai dar exatamente o valor de x, vai ser igual a 250.000 estádios. Nós estamos calculando aqui em estádios, mas depois nós convertemos para metros. E isso é o valor, lembrando que esse 250 aqui é o valor da circunferência aqui da Terra. Depois nós convertemos e nós analisamos o que foi que ele obteve. Vamos adicionar aqui uma próxima página e agora nós vamos para as próximas informações. Nós sabemos que o valor de π ele vai ser igual à circunferência dividido pelo diâmetro. Então, a circunferência ela vai ser, quando nós multiplicamos, vai ficar diâmetro vezes o valor de π. E o diâmetro, ele nada mais é do que 2r, ou seja, 2 vezes o raio, vezes esse valor aqui de π. Quando nós passamos esses valores aqui dividindo, isolamos aqui o raio, o nosso raio, ou seja, o raio da Terra, ele vai ser igual à circunferência dividido aqui por 2π. No final das contas, se nós quisermos descobrir quem é o raio da Terra, nós vamos pegar aqueles 250.000 estádios e dividir aqui por 2
π. Esse valor de R aqui, eu tenho ele aqui salvo, ele vai ser aproximadamente, não vai ser igual, 39.700 aqui e 88 estádios. Daí você vai dizer, sim, mas o que é estádios? Qual é essa unidade de medida? Nessa época que Eratóstenes vivia, existiam basicamente dois estádios. Existia o estádio egípcio, e nesse estádio aqui egípcio, ele era igual a exatamente 157 metros. Se nós multiplicarmos aqui exatamente esse 39.788 vezes esse 157, e depois nós convertermos aqui para quilômetros, o raio da Terra, nesse caso aqui, vai ser igual a 6.246 quilômetros. Esse foi o raio da Terra, convertido aqui para valores atuais que Aristóteles ele encontrou. E existia também o estádio olímpio. Esse aqui ele era um pouco diferente. O estádio olímpio ele era igual a 185 metros. Só estou conferindo os valores para não adicionar nenhuma informação errada. Então, se nós multiplicarmos aqui novamente esse 39.788 vezes esse 185, nós vamos chegar a um valor do raio aqui de aproximadamente 7.360 quilômetros. Daí agora vem a hora da verdade. Daí você imagine o seguinte: Eratóstenes ele fez tudo isso com todas as dificuldades que eu apresentei aqui no vídeo. E agora vamos comparar o valor que ele encontrou com o valor do raio aqui real da Terra. O raio real da Terra, de acordo com o nosso velho Google, feito atualmente com os meios tecnológicos que nós utilizamos, eles encontraram um valor de exatamente 6.371 quilômetros. Agora vejam o seguinte: provavelmente, como Eratóstenes ele vivia em Alexandria, Alexandria ela ficava bem próxima aqui do Egito, então eu suponho que ele utilizou essa medida aqui desse estádio aqui egípcio de 157 metros. Então o raio que ele encontrou foi aproximadamente isso aqui, 6.246 quilômetros. Agora vamos para um cálculo bastante interessante, onde nós vamos calcular o erro percentual envolvendo a medida que ele encontrou com essa medida atual. O erro percentual que nós calculamos aqui em física experimental, ele vai ser um módulo do valor teórico do experimento, valor teórico, menos o valor experimental, dividido aqui pelo valor teórico, vezes 100, para dar a medida aqui em porcentagem. Então, o erro percentual feito aqui por Eratóstenes foi o seguinte: nós vamos pegar aqui esse valor aqui teórico, que é esses 6.371, menos o valor experimental que ele encontrou, que foi 6.246, dividindo aqui pelo valor teórico. O valor teórico é 6.371 quilômetros, lembrando que tudo isso aqui está em quilômetros, vezes 100 para dar o valor aqui em porcentagem. Isso aqui eu já calculei aqui em outra ocasião, ele dá aproximadamente 0,00196 vezes esse valor aqui, que é 100, para transformar aqui em porcentagem, ou seja, o erro percentual que Eratóstenes encontrou, ele foi de aproximadamente 1,96%. Ou aproximadamente, já que estamos trabalhando aqui com aproximações para ficar algo bastante próximo, nós vamos aproximar isso aqui para 2%. Aproximadamente aqui 2%. Agora vocês imaginem o seguinte: Eratóstenes, com toda a tecnologia rudimentar da época e apenas com força de vontade e também muito cérebro, muita matemática, ele calculou o raio da Terra de uma maneira quase perfeita, com um erro percentual de aproximadamente 2%. Esses 2%, eu estava conversando com meu irmão, ele disse que esses 2% provavelmente foi algum erro daquele cara lá que mediu de uma cidade para outra. Daí você imagina o seguinte: já os defensores da Terra plana atualmente, eles colocam uma régua assim no horizonte e diz: olha, ali a Terra é plana. Agora você imagine o seguinte: o camarada 2.200 anos atrás
fez todos esses cálculos se baseando em ciência pura e aplicada para calcular o raio da Terra, enquanto esses sujeitos inventam essas teorias que foram derrubadas há muitos anos atrás. Se você gostou desse vídeo, eu peço por favor que curta, comente e envie para os amigos. E se você conhece alguém que se diz terraplanista, envie também esse vídeo para ele. Chegamos ao final e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!